Ainda se tem. E a gente tá no ar. Estamos no ar e fechados com Renato. Hashtag ninguém toca no Renato. Eu tento começar de uma forma assim um pouco mais tranquila, branda, abrangendo outras questões, falando no giro dos stories, tentando fazer uma manobra diversionista para não criticar o Renato, por exemplo, mas não adianta. Já vem alguém e dá pau. O que eu vou fazer? Agora, se o Maicá der pau também, daí tudo bem. Daí eu vou começar por aí. Mas tu sabe que nesse momento de dificuldade que o Grêmio vem passando, algumas figuras elas estão crescendo muito nas redes sociais. Eu tenho ouvido muitos elogios ao canal do YouTube do Júnior Maicá. E tá todo mundo assistindo, está crescendo vertiginosamente. Para quem o gremista que não seguiu o Maicá, desculpa, mas está cometendo um erro importante. Tem que se inscrever no canal do Maicá, o Fala Maicá, lá no YouTube. Maicá, o Lúcido. Esse comercial aí foi, cara, eu vou te dizer uma coisa, não foi só por uns 2 sanduíches não, esse comercial. Não. Custou caro. Esse custou mais caro. Coisa aí. Esse custou caro. Por que, Maicá? O quê? Tá bem mesmo? Como assim? Em que sentido? Sim, como mais do que um observador, um analista, um crítico. Não, com o Grêmio tô preocupado, muito preocupado. Há tempos eu tô preocupado. Agora chegou, o Grêmio atingiu o ápice, né? O Grêmio, além de estar mal dentro de campo há muito tempo, agora tá mal fora de campo também, né? O Grêmio conseguiu criar uma crise com uma live de aniversário e a história do Cavani. E para resolver isso vai custar trabalho pro Grêmio, viu? O Grêmio vai ter que trabalhar bastante para resolver. E principalmente dentro de campo. O Grêmio tem seríssimos problemas. Ô, Maicá, e esse preparador físico que veio da Tailândia pro Grêmio, quem que foi isso? Foi o Renato que obrigou o Grêmio a fazer isso? O Grêmio tá caminhando aos 15 do segundo tempo, Maicá. E todo mundo machucando, né? Lesão muscular. Eu não sei, sinceramente, viralizou, né, recentemente agora aquela entrevista do Kahneman no início do ano, falando que lamentava as pessoas que tinham saído, o Rogerão lá do preparador de goleiros, enfim, lamentando muita coisa, e agora voltou, né, voltou de novo essa entrevista do Kahneman. Eu não sei quem trouxe esse preparador físico. O Grêmio tá tendo um 2020 para esquecer, né, de decisões equivocadas dentro e fora de campo. Assim, o Grêmio montou mal o seu grupo, né? Renato pensou mal o time. O Grêmio fora de campo também parece que relaxou, né? Parece que não tem uma cobrança interna, parece que não tem um diálogo interno do Grêmio lá, né? Do vestiário com direção. O Grêmio parece que largou. O Grêmio parece que largou de mão e agora está colhendo os frutos. Eu acho que o Grêmio não antecipou, não viu a revolução que estava acontecendo, né? A revolução que vinha para o time. E agora não sabe o que fazer. Agora realmente não sabe o que fazer. O Renato não sabe como resolver os problemas. O Renato segue sendo um cara muito conservador, muito parado, né? Que não mexe, não pensa nada diferente, não arrisca, né? E por conservadorismo a gente lê também essa falta de ousadia do Renato, né? Eu achei que ele fosse botar um time ontem como jogou o segundo tempo contra o Fortaleza, um esquema um pouquinho diferente, mas não. 4-2-3-1, com o Isaac tendo que fazer uma coisa que ele não sabe fazer, com o Diego Souza lá travado entre os zagueiros, né? Com o Luiz Fernando. Aí, ainda assim, de uma maneira ou outra, o Renato mexe mal, vai para o intervalo tomando 2-0, podendo tomar 4, não mexe no time, mexe aos 5 minutos e tira 2 jogadores que não estavam mal, né? Tira o Isaac e o Luiz Fernando, os únicos 2 jogadores que ainda tentaram alguma coisa. O Luiz Fernando eu não tiraria, era o único jogador que puxava um contra-ataque para o Grêmio. O Isaac não estava bem, mas, enfim, não sei se ele era o ficha 1 para sair. Mas, de qualquer maneira, Silvio, qualquer alteração que o Grêmio fizesse ontem não ia resolver, realmente. O time do Grêmio ontem, caminhando em campo. Ontem a gente recebeu um comentário aqui que, para mim, foi definitivo, né? De um amigo internauta que ele disse: o Grêmio marca por obrigação, não marca por vontade, por obsessão. E o Grêmio deixou de fazer isso, né? Foi o narrador em espanhol. É exatamente isso. O Grêmio é esse time que perde a bola no campo de ataque e não briga para retomar, baixa a cabeça e volta caminhando para o campo de defesa, toma contra-ataque, toma gol, o goleiro tomando chapéu, né? Uma bagunça dentro de campo, uma falta de vontade, falta de interesse.
O Jeromel, até os 20 minutos, cortou todas as bolas, né? O Jeromel era o homem do jogo, da parte do Grêmio. Machucou e vocês viram o que aconteceu. Bom, nós estamos com o Bairrista FC no ar, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Tem o Baldasso, o Kleber, o Júnior Maicá. A gente até chegou a falar ontem, em função daquilo que foi a live do Grêmio, a frustração em relação ao Cavani, de alguma forma que aquilo que estava ruim podia ficar pior. E ficou. E a gente até disse que se o torcedor já criticou a live em função da questão do Cavani, depois que a direção do Grêmio autorizou o torcedor a sonhar com o Cavani, bom, se perde o jogo, ficaria pior ainda a irritação. A irritação aí está. A crítica que é feita ao Renato, por exemplo, e é uma coisa difícil de se fazer aqui no Rio Grande do Sul, e sempre que acontece a crítica ao Renato, de parte da imprensa, sempre há pessoas que se colocam contra, sempre há torcedores que entendem que o Renato não pode ser criticado, mas agora não é assim. De ontem para cá, ou nesses últimos dias, se o Renato é criticado, as pessoas, os torcedores, inclusive os mais exaltados, aqueles ficam do lado da crítica. Eles mesmos estão criticando fortemente o Renato. E eu até fiz uma pergunta no vídeo que eu fiz ontem. Será que o Renato não chegou ao seu limite? Aliás, que contribuição o Renato pode dar para melhorar esse time do Grêmio? Eu lembro que lá o Joel Santana, o Baldasso, quando treinou o Inter em 2004, e foi mal no Internacional, houve uma entrevista coletiva que eu fiz uma pergunta só porque ele estava mal, para o Joel Santana, qual é a contribuição que tu acha que tu estás dando para o time do Internacional? Perguntei isso. Gostaria de perguntar isso para o Renato Portaluppi nesse momento. Qual é a contribuição que o Renato acha que está dando para o time do Grêmio? O Renato não chegou ao limite? O Renato não chegou àquele limite do Roger Kleber Grabowska, por exemplo, lá em 2015, 2016, 2016, quando teve que sair? Será que não está acontecendo? Porque isso acontece com todos os treinadores. Chega um momento em que o ciclo encerra. Não é isso que está acontecendo com o Renato? O Renato sempre teve um repertório que se renovava, né? No anticrise ele sempre achava uma solução. Só que, Silvio, ontem o Diego Souza disse que foi uma partida atípica do Grêmio. Não foi uma partida atípica. O Grêmio, nos últimos 10 jogos, ele tem uma vitória contra o Caxias e uma contra o Bahia. Né? E isso que o presidente teve que descer lá para Goiânia, ir para Salvador, para dar uma chacoalhada, né? Botar a casa em ordem, e parecia que o Grêmio tinha entendido o recado. Não entendeu nada, né? Nem os jogadores estão completamente confusos. E o Renato está sendo muito óbvio. Eu falei, enquanto o Jean-Pierre for tratado como um jogador comum e o Matheus Henrique também, o Grêmio está desperdiçando o maior potencial que tem. O Matheus Henrique é um jogador que não acrescenta nada no jogo do Grêmio, um jogador que só dá ataque pro lado, que não é primeiro volante, que não está em saída de bola, que não se infiltra, que não chega ao homem de ataque, não chega ao campo de ataque. Então um jogador que tinha todo o diferencial do Grêmio, que era apontado como o novo Arthur, se transformou num jogador comum, que faz a mesma função do Darlan sem ter eficiência. Então isso aí é culpa do Renato. Isso é culpa do Renato, ele não consegue tirar o melhor dos seus jogadores. O Jean-Pierre foi colocado de lado para abrir espaço para o Thiago Neves. Né? Isso é decisão do Renato. Então o Renato está pensando errado o que tem na mão. E outra coisa, ontem as substituições do Renato foram os 6 pelo meia dúzia, não teve nenhuma alteração de plano tático, foi só reposição, tá mal, vai entrar um cara para fazer a mesma função. E aí a cereja do bolo foi com 30 do segundo tempo, 35, sei lá, colocar 2 guris que nunca tinham jogado uma Libertadores para resolver um jogo. O que é isso, cara? O Renato tá completamente perdido. E outra coisa, tá se falando em mudar a preparação física, Baldasso, tá se falando em trocar o gerente de futebol que contratou o Thiago Neves. O Grêmio tá mexendo no periférico e não tá atacando o central. Até quanto tempo ainda mais o Grêmio vai precisar para enxergar que as coisas estão fora do lugar, dentro e fora do campo? Ô Benfica, tá desenhado. Não sei, nós todos aqui acompanhamos o futebol gaúcho há muito tempo, inclusive profissionalmente. O que está desenhado para o Grêmio? O Romildo Bolzan não vai demitir o Renato antes do Grenal. Provavelmente esteja na cabeça do presidente do Grêmio o seguinte: olha, a gente já teve outros momentos em que chega no Grenal, nós arrumamos a casa, porque o Grêmio está ganhando o Grenal há 3 anos. Então, talvez chegue no Grenal, a gente ganhe o Grenal do Internacional e dê uma volta nisso tudo. Então, para mim, está muito claro na minha cabeça, Benfica, que o deadline do Renato é o Grenal. Se o Grêmio perder o Grenal, o Renato no vestiário é demitido. Tem outro problema aí, Silvio. O Grêmio pega o Palmeiras domingo, né? Pega o Inter na quarta-feira, um jogo decisivo. O Inter pode encaminhar a classificação e complicar a classificação do Grêmio.
No outro final de semana o Grêmio pega o Atlético Mineiro pelo Brasileiro, aí pega a Católica, né, no penúltimo jogo da fase de grupos da Libertadores na Arena, e depois tem outro Grenal na Arena, que é o Grenal do Brasileirão. Essa é a sequência de 5 jogos do Grêmio. São 2 Grenais, Católica... Palmeiras, Atlético e Católica. Dificílimo, né? E vai mexer em que momento, se for mexer? O Thiago Neves ontem fez uma postagem, né? Como é que ele perguntou? Se ele era o culpado. Sou eu o culpado? Uma coisa assim. Depois o Jael deu uma resposta. Respeita seus ex-companheiros, cara. Te acolheram muito bem e você faz isso. Creio que diretamente não foi para eles, mas fazendo isso você expõe eles. E você sabe muito bem de quem é a culpa de tudo isso. Deixa de ser abobado e apaga isso. Olha, o que ele quis? Ele apontou alguém. Ele disse que tem um culpado. Sim. Que o seu Thiago Neves sabe que existe o culpado. Aí eu começo a ouvir as informações, esse tipo de coisa, e daqui a pouco, olha, o Jael estaria se referindo ao CEO do Grêmio, Carlos Amodeu. Sim. Cara, se a questão é reduzida ao CEO do Grêmio, para que toda esta crise dentro de campo aconteça, o Grêmio não está realmente, primeiro, enxergando o que está acontecendo, e muito menos sabendo como resolver isso aí, Maiká. Esse tipo de coisa, Silvio, a contratação do Thiago Neves foi um verdadeiro absurdo, né? Do início ao fim. O Grêmio conduziu todo esse negócio de uma forma muito amadora, contratando o Thiago Neves, fazendo um contrato extremamente arriscado, com renovação automática, né? Um contrato nível Vitório Pífero. E a demissão através do Pedro Ernesto no sala de redação, né? O Grêmio, até na hora de mandar o Thiago Neves, foi amador nesse negócio. Isso só machuca o torcedor, né, Silvio? Isso só machuca o torcedor. O torcedor que fica magoado, chateado, porque ama o clube e vê um cara como o Thiago Neves, um jogador sem escrúpulos, né? Um jogador picareta, né? Um cara, enfim, um cara que tá aí... Mas acho que sem escrúpulos é uma boa definição. Ele fez brincadeira sobre a tragédia de Brumadinho também, né? E assim, se o Grêmio se importasse realmente com o corneta do Thiago Neves, não tinha contratado, né? Porque ele já tinha falado coisas pro Grêmio. O Kleber matou a charada, Silvio. Ok, a preparação física sim se reflete dentro de campo, né? O Grêmio parece realmente ter um problema sério na parte física. Agora, demitir o executivo de futebol vai resolver o que agora no momento? Né? O executivo de futebol entra no vestiário do Grêmio? São coisas que a gente precisa saber. Agora, o que eu acho que a grande pergunta que o Grêmio tem que se fazer, a análise que o Grêmio tem que fazer o Renato tem o comando do vestiário ainda, e o Renato consegue fazer alguma coisa diferente, ou o Renato vai ficar nessa balela aí de nós vamos decolar, tem dia que é noite, e chegar no final de semana e jogo de Libertadores e enfiar um 4-2-3-1 de novo, sem o mesmo esquema que o Grêmio joga desde 2016. O Grêmio precisa se questionar isso, Silvio. O Renato consegue resolver esse problema porque o Grêmio vai ter que ter coragem agora. Porque a sequência é ingrata para o Grêmio, é complicadíssima. O Grêmio não pode perder esse Grenal por questões... Primeiro porque é um Grenal, obviamente, pela rivalidade. Mas porque o Grêmio perdendo esse Grenal, a classificação do Grêmio está completamente ameaçada. Completamente ameaçada. O Grêmio joga a classificação dele contra o Inter. Não, daí explode definitivamente. Aí acaba. E aí, evidentemente, que tem saída do Renato. Baldasso, claro, tu é um jornalista, digamos, identificado com o Internacional. Então eu te pergunto, assim, diretamente em relação a coberturas como jornalista, como repórter que tu era, em relação ao Internacional, em questões como essas de técnico. Como é que tu vivia isso? O que te marcou, por exemplo, quando tu fazia esse tipo de cobertura em relação a algumas crises com treinadores? Tu sabe que esse aspecto do Grêmio, ele é um pouco diferente por conta da idolatria que se tem com quem está no comando. Eu nunca esqueço uma vez, em 2000 numa das passagens do Renato, a repórter Tainá Espinosa, da Rádio Bandeirantes, fez uma pergunta muito boa para o Paulo Odoni, na época presidente do Grêmio. O Renato em má fase com o time, e ela perguntou para o Paulo Odoni o seguinte no vestiário: presidente, como se demite um ídolo? O Paulo Odoni deu 4 engasgadas, 5 suspiradas e deu uma resposta completamente vaga de quem tinha realmente uma grande dificuldade para fazer isso. O Grêmio é um pouco refém do Renato. Mesmo que não tenha mais o Renato, o respaldo popular neste momento, é muito difícil essa transição. Não existiria
o Renato fosse outro treinador na condição que está o Grêmio agora, já teria sido demitido há 5 rodadas. Há 5 rodadas. E realmente, o Grêmio entra... Fabiano, ele teria sido demitido ano passado quando levou 5 do Flamengo. Pode ser. Então, é uma encruzilhada que o Grêmio entra, que é muito complicada, muito complicada. O Grêmio tem algumas encruzilhadas neste momento. Uma delas, o Grêmio cria uma expectativa no torcedor da vinda de um dos melhores atacantes do mundo. Se não vier, qualquer outro que venha não tem respaldo do torcedor, por conta da expectativa criada. A saída do Renato é uma complicação extrema, por conta do que ele significa para o clube, na sua história de jogador e treinador. O presidente Romildo Bolzan talvez esteja, desde que assumiu o Grêmio e recuperou o Grêmio, o presidente Romildo Bolzan esteja no seu principal ponto de tomada de decisões, para acertar ou para errar. É muito complicado o momento do Grêmio, Benfica. Ô Kleber, tu acha que vai haver alguma coisa hoje? Eu não sei se a delegação do Grêmio já chegou de volta, mas viajando, em relação a mudanças... Eu acho que até amanhã alguma coisa vai sair, mas Silvio, eu não vejo nada de significativo, assim. Talvez uma troca de preparador físico, mas eu acho que naquilo que é fundamental, que é discutir ou mudar a direção de futebol, acho que isso não se mexe. Não, convenhamos, assim, ó, outra coisa, deixa eu dar meu pitaco aqui. O senhor Paulo Luz, como diretor do Grêmio, como vice de futebol, ele me lembra muito no seu discurso Flávio Obino. Lembra demais. Completamente ultrapassado, uma oratória da década de 40, um mundo paralelo absurdamente fora do normal, de quem realmente mostra e deixa claro a cada manifestação que ele está lá como uma figura política apenas, e que quem manda é o Renato. A figura do Paulo Luz, ela é, eu quero usar um termo aqui com algum cuidado para não ser ofensivo, mas a figura do Paulo Luz hoje é patética no comando do futebol do Grêmio. Patética. E isso também influencia. E aí, Baicá? É um resultado da inércia do Grêmio, né? Que se reflete num todo. Se a gente analisar o que foi o aniversário do Grêmio, por exemplo, o dia do aniversário do Grêmio, a live do aniversário do Grêmio, é um reflexo do Grêmio. É um clube que não se preocupa com os detalhes, que não se planeja, que não conversa, não discute, entendeu? Que faz as coisas às pressas, que entrega na mão de pessoas que talvez não estejam preparadas para lidar com tamanha responsabilidade. Né? É decepcionante esse ano do Romildo, que foi um cara que mudou todo o aspecto do Grêmio, que chegou e colocou os pés no chão e disse que ia trabalhar, baixou a cabeça e trabalhou realmente. O Grêmio teve aquele ano difícil, né? Em 2015, né? 2015, 14, 15 com o Filipão. Isso. 15 foi o primeiro ano do Bolzan. O Grêmio teve aquele ano difícil lá. Foi um cara que baixou a cabeça, trabalhou, né? Conversou com todas as partes, aí unificou o Grêmio, mas exagerou nesse ano, por exemplo, assim, o que eu sinto de fora, porque eu não me interesso nada por política de clube, eu não me envolvo com política de clube, não quero saber, já me convidaram, eu passo longe de política de clube. A impressão que eu tenho de fora, Silvio, é que o Grêmio foi lá, deu a chave do vestiário para o Renato, resolve aí, contrata quem tu quer o Thiago Neves pega, quer o Diego Souza pega. O Grêmio não se preocupou. O Grêmio não tinha um centroavante reserva ontem no banco. O Inter com problemas financeiros, o Inter com um rombo que o Vitório Pífero deixou, pagando conta há 3 anos, tem um grupo muito melhor que o do Grêmio, com opções, com variações. O centroavante do Grêmio é o Diego Souza, que veio do Botafogo, o refugo. Thiago Neves. Né? E aí o Grêmio, que sempre foi especialista também em lançar garotos, porque a base do Grêmio não só resolveu dentro de campo, como fora. Gerando receita e gerando bons jogadores. Luan, o Wallace, Everton Cebolinha, Pedro Rocha. Né? A base do Grêmio sempre funcionou. Agora o que o Grêmio está virando? Um moedor de guri da base. Queimando os guris da base. O jogador entra, como o Kleber disse, o jogador entra tomando 2-0 num jogo que parece um amistoso de pré-temporada da Universidade Católica, tendo que resolver. Então o Grêmio está completamente sem ideia, o Grêmio se destrambelhou, se perdeu. Né? Eu não sei como é que se resolve isso, eu tenho dúvidas, sinceramente, se é hora ou não de demitir o Renato. Na minha opinião, os guris aqui sabem da minha opinião, na virada do ano, quando terminou a temporada, o Grêmio devia ter ido atrás do Sampaoli. Já era um fim de ciclo para o Renato ali. Aquele final de ano do ano passado foi meio estranho. O jogo com o Flamengo foi uma paulada muito forte. Então,
Eu acho que o Grêmio podia ter feito essa transição. Buscado uma outra ideia, investir num treinador, buscar um outro projeto. Né? O Grêmio não quis, está bem, a continuidade do Renato também fazia sentido. Não é um absurdo o Renato ter continuado na virada do ano. Mas agora eu realmente não sei, Silvio. Dentro de mim eu sinto, a impressão que eu tenho é que o Renato não consegue mais resolver esse problema. Bom, em seguida a gente vai falar sobre o Internacional e aquele susto de ontem no Beira-Rio, como um time pode cair tanto de rendimento de um tempo para o outro. Mas ainda sobre a questão do Grêmio e o jogo em si. Aí eu ouço, sim, eu vi, olha só, depois que o Jeromel saiu, o Grêmio tomou 2 gols, poderia ter tomado mais. Cara, isto também é reduzir demais a situação. O Grêmio já estava mal desde o início e o time do Católica, o Kleber, estava entrando área dentro do Grêmio, perdendo o gol com o Jeromel e tudo. Só não fez por detalhe, né? Silvio, até os 25 o jogo estava equilibrado, mas de uma hora para outra a Católica sentiu a vontade de atacar o Grêmio, mais ou menos o que aconteceu naquele primeiro jogo do Caxias na final do Gauchão. No Caxias o Ivan era o cara que fazia o time jogar, né? Era a principal peça do Caxias. E ontem o Fuenzalida, ele saía da direita, ninguém marcava, né? Ninguém bloqueava, ele passava tranquilo pela primeira linha de marcação do Grêmio, passava pelos volantes e estava toda hora na cara do gol, ou cruzando ou chutando a gol, até acertou um poste. Aí, acho que o que estava segurando o Grêmio no final era a eficiência do Jeromel, porque de uma maneira geral o Grêmio não tinha uma sustentação para encarar o crescimento da Católica. Eu concordo contigo, só que mesmo com o Jeromel, o time do Católica, eu acho que, se não me engano, perdeu 2 gols. Mesmo com o Jeromel em campo. Perdeu. A coincidência que quando ele saiu machucado, ainda estava 0-0. Silvio, porque aí a gente simplesmente transfere para o garoto, por exemplo, que entrou lá e que vai entrar num jogo assim, né? O Rodrigues, o zagueiro do Grêmio. E aí começaram a sair os gols do time do Católica, mas antes ele já estava. O lance que o Jeromel se machuca é uma chance de gol da Universidade Católica. Ele pisa em falso e não consegue prensar a bola. E aí sai o lance do centroavante, o Zampedri. Isso é 39 o lance. O lance é aos 39, aos 43, 1-0, 45. Mas antes disso, tem o Fuenzalida chutando no poste aos 29 e na cobrança do escanteio quase que o Vanderlei entrega. Então já tem um crescimento do Universidade Católica, mas uma Universidade Católica muito à vontade no jogo. Claro, mas por que eu quero dizer isso? Porque o Grêmio não tem rigorosamente um setor fundamental para qualquer time, que é o meio-campo. O Grêmio não tem. O Grêmio, que já foi notável em termos de meio-campo, o Grêmio não tem tido meio-campo com qualquer jogador que coloque ali durante a temporada. Isto estoura no ataque. Se o ataque já não é bom, fica pior ainda. E isto estoura lá atrás. Quer dizer, daqui a pouco aparecem problemas até no Jeromel, que joga muito, que é um baita zagueiro do Grêmio, quer dizer, aparecem problemas lá atrás também. Então, Silvio, completamente perdido. Olha, é uma remontagem muito complicada. É muito complicado, Silvio. E assim, quer ganhar do Grêmio hoje, é só deixar dois jogadores abertos dos lados. E o pessoal está reclamando do Orejuela e do Cortez. O Cortez sempre a parte boa do Cortez sempre foi a defensiva. Só que o problema é o seguinte, o Grêmio está sempre fora do lugar. Porque o Renato coloca um time no 4-2-3-1 e a mentalidade do jogador é que ele vai construir a jogada e se posicionar como o Grêmio construía ano passado, ano retrasado, quando tinha o Luan, enfim. Só que o que acontece? O Grêmio não cuida bem da bola. O Grêmio não fica com a bola. Ontem o Grêmio teve 33%, 34% de posse de bola no jogo. Terminou o primeiro tempo com a Católica com quase 70% de posse de bola. Então, qualquer hora que o adversário retomar a bola e conseguir construir a jogada do contra-ataque, e a Universidade Católica ontem jogou nesse 4-1-4-1, explorando pelos lados, o Fuenzalida foi o destaque no primeiro tempo, por exemplo, justamente por isso, porque os dois laterais do Grêmio sobem e quando eles estão lá, o Grêmio já perdeu a bola. E antigamente o Grêmio perdia a bola e ali mesmo no campo de ataque ele ia para a retomada. Né? Então o Grêmio toma contra-ataque do Sport, do Fortaleza, da Universidade Católica, do Ceará. Ele toma contra-ataque de todo mundo, porque o Grêmio está sempre fora do lugar. O Grêmio não fica com a bola, o Grêmio não cuida bem da bola, não troca mais passes. A imposição do Grêmio ao campo de ataque sempre foi através do passe, né? do bem cuidar da bola. E hoje o Grêmio é um time que espeta a bola, né? Que não tem jogada, não tem alternativa. O Grêmio é completamente dependente do Maicon justamente por isso. E sem o Jean-Pierre, então, a coisa fica mais difícil ainda.
né? O único jogador que poderia fazer alguma coisa parecida, ainda não é também, do que o Maicon é o Robinho, o Renato não coloca. Né? Ontem foi um erro o Isaac jogar. O Isaac não é da função. O Isaac hoje é reserva do Diego Souza. Ele é um jogador de ataque e de movimentação. Ele até pode ser alternativo em alguns jogos para frente. Mas ele não é o jogador que o Renato está pensando. É uma função muito difícil de executar aquela ali. O próprio Jean-Pierre tem dificuldades de posicionamento, por exemplo. Joga muito, não estou discutindo. Ele é o titular absoluto. Mas ele não tem a mesma... o Jean-Pierre não faz essa função como o Grêmio espera, por exemplo. E por isso o Renato colocou ele no banco e colocou o Thiago Neves contra o Sport. E, obviamente, é um erro. Botar o Thiago Neves em qualquer posição é um erro. Mas, enquanto o Grêmio continuar com a ideia de que ele vai construir o seu jogo, se posicionar de uma maneira como ele fazia no ano passado, ele vai continuar tomando bola nas costas, ele vai continuar tomando contra-ataque. Fabiano Baldasso, ontem quando tu estavas fazendo a tua live, eu acho que saiu um gol da Universidade Católica. Tu fez referência ao gol? Os dois. Jornalisticamente fiz porque interessava o Inter na tabela de classificação. Perfeito. Tá certo. Agora, tu te encagaçasse. Com o Inter? Muito. Muito, Benfica. Benfica, assim, tem algumas coisas que me chamam muito a atenção. A principal delas é a incapacidade que o Internacional tem de manutenção de foco. Isso não explica tudo, mas explica um pouco. O Inter tem um desequilíbrio emocional, o Inter não é um time maduro emocionalmente, o Inter é um time com dificuldades em sua inteligência emocional, isso se refletiu em Grenal, já falei várias vezes, e acontece isso no Inter, é um negócio a ser resolvido. A outra situação é a seguinte, o Internacional não pode ser um time que uma simples mexida de peça tática no tabuleiro de xadrez tático do futebol faça com que o Inter se perca completamente. Ontem, mais uma vez, assim como o Ceará tinha feito no estádio Beira-Rio, ontem, mais uma vez, o adversário simplesmente avançou alguns metros as suas linhas no segundo tempo. O América de Cali avançou um pouquinho as suas linhas no segundo tempo e o Internacional simplesmente se embananou todo. O Inter não sabia como sair disso. O Internacional não teve mais transição de bola. A bola batia e voltava. Aliás, esse é um outro problema do Internacional. O principal problema da ausência do Guerreiro, Benfica, não é os gols que o Guerreiro fazia, porque o Abel pode fazer esses gols também. O principal problema da ausência do Guerreiro é que o Guerreiro segurava o sistema defensivo adversário. O Guerreiro trancava a transição de bola adversária. A bola está batendo e voltando com muita facilidade, tanto que ontem entra o D'Alessandro no time justamente para se ter alguma retenção de bola. Agora, Benfica, a questão defensiva, que é o que tem que ser tratado aqui por todos nós. Eu estou vendo muita gente execrando o Zé Gabriel. E eu fico louco com isso, louco. Porque se faz um trabalho imenso de todo mundo pedindo a base do Internacional e, de repente, num contexto que tem um monte de coisa errada, tu tira um guri para Cristo. Guri que, aliás, ontem jogou do lado que não é o dele. Quebrou um galho do lado esquerdo. E realmente foi mal. Como o Moledo foi mal. O Moledo ontem falhou por cima, o Moledo falhou na cobertura, o Moledo falhou por baixo. O Lomba foi mal. O Lomba foi mal ontem. Então, o problema do sistema defensivo do Internacional é do treinador. Quando eu estava na 5ª série, que toda a minha turma tirava nota baixa no colégio, a minha mãe chegou para a diretora do colégio e disse, olha, se fosse só o meu filho, tudo bem, mas toda a turma está mal, então o problema é do professor. E no Internacional é a mesma coisa, o Zé Gabriel está jogando mal, o Moledo está jogando mal, o Cuesta está jogando mal, quem entra está jogando mal, opa! O problema do sistema defensivo do Internacional é posicionamento. Atenção também, tá bem, a questão do foco, mas posicionamento. O Inter tomou o gol ontem por cima e por baixo. Segunda bola dentro da área. Então tem que ser resolvido. Essa instabilidade do Internacional, essa oscilação do Inter, às vezes, numa mesma partida, é realmente preocupante. Eu estou aqui reclamando, Benfica, de um time que é líder isolado da sua chave na Libertadores da América, de um time que é líder do Campeonato Brasileiro, mas não dá para fechar os olhos. Bom, Kleber, eu já sei como é que terminou essa história, né? Quando a mãe do Baldasso foi lá no colégio reclamar. Dizendo que o problema estava no professor porque toda a turma estava mal. O professor melhorou, toda a turma no final do ano passou, só rodou o Baldasso. Isso, foi mais ou menos isso. E a respeito disso que o Baldasso está analisando a respeito da defesa do Inter, olha, os gols do Inter ontem foram 3 erros diferentes, então praticamente em tudo está errado. O primeiro gol é erro de passe, né?
E tem erro do Lomba, a bola passa embaixo da asa do Lomba, né? Não é um chute tão certeiro assim. O segundo gol, o cabeceio é de longe, falha a bola aérea do Inter. E o terceiro é contra-ataque vazando pelos dois lados. O time arranca por um lado, não tem cobertura, a bola é invertida no outro, né? E tem também o erro do Lomba que sai tarde para abafar, né? Como é que se conserta isso? É sistêmico. Claro, agora, caiu demais o Internacional. Foi um negócio impressionante, né? Vira ganhando de 3-1 e cai demais no segundo tempo. E jogando bem. E aí cai demais no segundo tempo. Como é que se conserta, por exemplo, objetivamente, o problema defensivo? Bom, mas eu acho que, Baldasso, não acho que isso é um desequilíbrio, um time que ataca demais e defende de menos? Isso valia para o primeiro tempo, Benfica. O Kleber, isso valia para o primeiro tempo. O primeiro tempo, da maneira como ele aconteceu, ele é aceitável, porque o Internacional constrói uma vitória por 3-1, se jogando para frente, como é do esquema do Kudê, com alguma desproteção defensiva, com alguma possibilidade de expor o sistema defensivo, e toma um gol no primeiro tempo por conta dessa exposição, mas aí faz parte do processo. Até ali é aceitável, Kleber. Até ali é aceitável. Tu fez 3 gols e por conta da exposição natural que esse esquema dá ao sistema defensivo, tu toma 1. Ok, sem problema. O problema é que o adversário começa o segundo tempo com uma simples mexida tática, mas um tiquinho de mexida tática, que é avançar alguns metros as suas linhas, e o Inter se embanana todo. O Inter não consegue mais ter transição de bola. O Inter deixa de ter retenção de bola na frente. Então, assim, eu não tenho problema, Kleber, que o sistema defensivo fique mais exposto do que o normal, desde que eu faça o que eu fiz ontem no primeiro tempo. Mas eu não posso estar submetido a um time e a uma preocupação de que o adversário faça qualquer movimento tático e nos bote dentro de um caixote, como aconteceu com o Inter no segundo tempo. Júnior Maicá, tu tava em toda a jornada, né? Tava, assisti os 2 jogos, Silvio. O rapaz saiu cansadinho, né? Saí. É puxado, né? O que tu achou do Martinalha? O que tu achou do Martinalha? Clebinho também. Eu falei, né? O Clebinho também falou, eu falei, era cedo pra queimar o cara. O cara é bom de bola. Faz bem o pivô. O Inter a princípio achou um bom substituto. O cara tá se adaptando. Achou um bom substituto pro Guerreiro em qualidade, né? Acho que o Guerreiro é mais jogador, enfim. Mas nas características também, né? Ontem ele participou dos gols, deu o lance do gol do escanteio, foi uma assistência dele, onde ele vai na meia-lua, faz o pivô, tem o chute que o goleiro faz a defesa e o escanteio sai o gol, né? O gol de cabeça. E é uma boa alternativa, uma boa ideia. É isso, entendeu? É o que está faltando no Grêmio, por exemplo. Soluções, né? O Grêmio... Tu sabe que o segundo gol até dele, de cabeça, a bola foi no travessão e voltou nele. Sim. Aquilo ali não era assim tão complicado para fazer, ainda que ele tivesse que fazer um tipo de movimento diferente, porque, se não me engano, ele já estava se adiantando, né? Aí tem uma técnica aí, mas o primeiro gol foi mais o do bom cabeceador. Também então, assim, né? Também assim, antecipando, né? Posicionamento. Para cruzar tanta bola para a área, e aí eu estava lembrando do jogo passado, do Internacional, quando cruzou, como acho que foi o Kleber que disse aí, 56 bolas para a área, e não houve praticamente cabeceio. Primeiro, para cruzar a bola para a área, o cruzamento tem que ser bem feito. Não é só levantar. Não é só levantar. Né? Tu tem que procurar exatamente o cara que está posicionado. O Wendel fez isso no primeiro gol dele. E segundo, tem que ter ali dentro o cara que saiba tirar proveito disso, porque cabeceia bem. O Wendel é um jogador de pouca intensidade, e isso o prejudica na carreira. E no esquema do Kudê, talvez o prejudique definitivamente. Ele é um jogador de pouca velocidade para recomposição. Agora, tecnicamente, Benfica, o Wendel, o último Grenal que nós ganhamos foi o Wendel cruzando uma bola na cabeça do Edenilson. O Wendel, na questão técnica, no aprimoramento técnico, o Wendel é infinitamente superior ao Moisés. Mas infinitamente superior. Só que o Moisés é um cavalo. Moisés é um cavalo fisicamente, o Kudê gosta muito disso, do cara com intensidade, que chega com força, que volta com força, só que tecnicamente o Moisés tem problemas. E aí? O que se faz? Qual dos dois é melhor estar no time? Cara, tu lembrou o último Grenal que o Inter ganhou, que foi um cruzamento do Wendel para um cabeceio do Edenilson. Sabe, faz tanto tempo aquilo, que naquele tempo a gente saía na rua. A gente não ficava 2018. Preso. Claro, rapaz, nós fizemos esse jogo na sala de cinema.
Foi o jogo que o jogo do Cacalo com o D'Alessandro. Claro, foi esse aí. Exato. Faz tempo isso, hein? Olha, Baldasso tem Grenal semana que vem, faz muito tempo, Baldasso. Ô, Silvio. Mas, Kleber. Ô, Silvio, desculpa rapidinho. Os caras estão falando que eu tô me vacinando e tal, que eu postei uma frase lá no Twitter dizendo, olha, se não ganhar agora, não ganha mais. Mas não é vacina não, viu? O Grêmio, acho que a última crise que o Grêmio teve tão forte como essa é a que gerou a demissão do Roger. Há 4 anos o Grêmio não joga mal assim, e há 4 anos o Grêmio não tem uma crise tão forte. Se o Inter não aproveitar essa chance agora do próximo Grenal, confirmar a classificação em casa e também ir à desforra, né? Comemorar tudo que o Grêmio comemorou nos últimos anos, não vai ganhar nunca mais. Pelo amor de Deus, o Grêmio está jogando absolutamente nada. Não, tu não tá te vacinando. Não tô. Tu tá sendo inteligente. Tá sendo inteligente. Vai ficar fácil depois a explicação. Isso aí não é vacinando. Perder. Mas a explicação Isso não é vacinando. Vocês não viram o jogo de ontem? Isso aí é Oxford e Rússia juntos, abandonando a produção de vacina contra o coronavírus e passando a produzir vacina para o Maicá. Não é vacina. Isso aí é toda a produção mundial de vacina ao mesmo tempo. O grupo bairrista vai Maicá está se credenciando para a Organização Mundial da Saúde. Sem dúvida. Kleber, mas então, Kleber, esse movimento de ataque do Internacional, ontem o cruzamento saiu com mais qualidade. Mas tem um negócio que é interessante a gente enaltecer, né, Benfica? O Cudê, depois do jogo de domingo, disse que a gente tem que trabalhar mais bola parada e cruzamentos para a área e mais chutes a média distância, né? Dessas 3 coisas que o Cudê disse que ia trabalhar ontem, uma funcionou, né? E outra coisa, talvez o Wendel nunca tenha tido um aproveitamento tão grande no campo ofensivo. Eu estava cuidando ali, os 4 primeiros cruzamentos dele, todos foram certos, todos procurando o centroavante. Não foi uma bola a esmo, né, errando, levantava a cabeça e enxergava onde é que o jogador estava. Então acho que isso aí é dedo do técnico. Eu queria fazer um destaque também para o Nonato. O Nonato fez um grande primeiro tempo. Né? Não foi aquele cara que correu feito louco, né? Ele não tentou imitar o Denilson. Ele, com uma maneira inteligente de jogar, de se aproximar, ele dava velocidade e sequência no jogo no Internacional. Foi um bom primeiro tempo, mas eu fico preocupado com o Nonato, que desapareceu no segundo tempo. Ele não conseguiu nem ser um cara intenso no campo de ataque, nem um cara que ajudou a reforçar a marcação. Ele ficou meio perdido no jogo do Inter no segundo tempo e precisou ser substituído. E o detalhe final é a importância do D'Alessandro. Ontem, né, eu acho que o D'Alessandro já está encerrando, assim como o Renato no Grêmio, achando que o D'Alessandro já encerrou o ciclo dele no Inter. Mas ontem ele foi usado de uma maneira muito inteligente. Foi o cara que deu o respiro para o Internacional dar o bote final. O Bosquilha foi muito bem no jogo também. Pela direita. E jogando na direita, né? Inclusive marcando 2 gols. Né? E, contrário senso, o Galhardo... É que a gente, depois que o Galhardo é o melhor jogador do Inter na temporada. E depois que o Galhardo começou a empilhar um monte de gols e jogar muito bem, a gente fica naquela de que ele tem que jogar bem todas as partidas. Ninguém vai conseguir isso aí. Mas é preciso fazer realmente uma leitura a respeito disso, sobre o movimento do Galhardo, se algum movimento pode estar prejudicando ele, afinal de contas. Só não vamos chegar à conclusão, Benfica, e algumas pessoas chegaram a essa conclusão, que tem que tirar centroavante do time, porque com o centroavante do time o Galhardo não joga nada. Não, cara, o Galhardo jogava bem com o Guerreiro. É só uma questão, talvez, de ajustar o movimento do Galhardo com o Abel, que ainda possivelmente não esteja ajustado, e com isso ele não consegue, por enquanto, dar essa boa resposta que sempre tem dado. Mas, Baldasso, Silvio, eu acho que o problema do Inter está no equilíbrio, né? Sinceramente, eu não sei se essa situação de tanta intensidade... Por exemplo, a gente viu ontem, era 45 do segundo tempo, o Inter seguia jogando como se tivesse 2-0, ou como se tivesse 0-0 fosse um começo de jogo. Eu acho que o Inter precisa... O Cudê tem... para mim, além de ele às vezes demorar um pouquinho demais para soltar os jovens, eu acho que ele, às vezes, ele tem que ter essa habilidade de, não digo retrancar, entendeu? Mas de conseguir fazer com que o time dele não tenha uma postura tão intensa. Primeiro porque não está conseguindo manter.
né? Que também acho que tem uma questão física nisso aí, porque realmente é complicado jogar os 90 minutos mordendo o adversário o tempo todo, indo e voltando e tal. Porque onde é que o Inter falha? Pelos lados. Né? O Inter está falhando na bola aérea, mas vaza muito pelos lados, pelos laterais. Porque eles geralmente também estão posicionados no campo de ataque. E isso ontem, por exemplo, quando o Inter estava no 3-1, poxa, administra o jogo. E aí também não sei. Eu não acho que o D'Alessandro entre. Não acho que a entrada do D'Alessandro é o que resolve isso, entendeu? Que o D'Alessandro vai entrar e vai pisar o jogo, vai distribuir. Eu acho que não é isso. Eu acho que é mais uma postura, entendeu? Um pouco mais reativa em alguns momentos. O Inter, quando fez o 4-3, o América de Cali ainda começou a forçar pelo lado esquerdo lá, de ataque para cima do Saravia. No final do jogo, 45, 46 do segundo tempo. De tão fogoso, ontem o Inter quase perdeu o jogo, né? Exatamente. Vem cá, eu gostei do Leandro Fernandes, hein? Esse guri é bom jogador. Tô parecendo aqueles velhos comentaristas que acham que alguém com 30 anos é guri. Esse guri é bom jogador, hein, ô Benfica? Eu até quero ver mais, assim como a gente não pode chegar e julgar assim, ó, o cara, esse negócio que estão calma, estão dizendo que ele não joga nada, não é assim, estamos tentando fazer isso até com o centroavante. Por enquanto tá 1-1 aí, Benfica. É bom, sempre é bom dar mais uma esperada, mas os primeiros movimentos são interessantes, tá 1-1, Kleber? As indicações do Cudê, né, o Cudê indicou o Saravia, acho que acertou em cheio, né, mas indicou o Musto também, né, o do Leandro Carvalho pode ser o desempate do Cudê. Mas eu gostei também gostei do Leandro Carvalho, é um cara que acho que vai encaixar também, dentro desse jogo de velocidade, de intensidade, acho que o cara é da turma do Cudê. A dupla Grenal vai de time misto no final de semana, Benfica? O Inter não, né? O Inter, metade do time está suspenso. Não, o Inter assim, ó, quem é que eu tenho certeza que joga contra o Fortaleza no sábado? O Edenilson, que não vai jogar o Grenal, o Moisés, que não vai jogar o Grenal, o Musto, que volta a estar à disposição, mas mesmo que não seja titular, ele estava suspenso ontem. Acho que o Moledo joga contra o Fortaleza também, porque não vai começar o Grenal, porque o Cuesta vai estar de volta. Então já temos 4 jogadores do time aí, que são, em tese, próximos de titulares, né? Agora o resto é reserva, cara. Vai segurar para o Grenal. Rodinei, Moledo, Zé Gabriel, Moisés, Johnny ou Musto, Edenilson, Nonato, Patrick ou alguém, D'Alessandro e Abel Hernandes? Eu acho que o Zé Gabriel não joga no final de semana. Eu acho que o Zé Gabriel ele vai segurar. Por causa do Grenal. Tá. E o Grêmio contra o Palmeiras ou Maicá? Olha, Silvio, não sei. Vai ter que ser um misto quente, porque senão vai perder de novo. Claro. O Grêmio tem que colocar contra o Palmeiras o que tiver a zaga, de melhor à disposição. A zaga... O problema é que tem um monte de gente... Palmeiras vai poupar também. Também vai com misto. Assim como fez com o Sport. O problema do Grêmio é que o Grêmio tem um monte de jogador machucado. Lesão muscular. E a zaga, Benfica? Maicá, qual é a dupla de zaga do Grêmio pro Grenal? Pro Grenal hoje é Juan e Rodrigues. Ou, se o Renato quiser, o Marcelo Oliveira, que não joga há 2 anos, né? Olha isso, Benfica. Difícil. Agora, pro final de semana, pode jogar David Braz e Paulo Miranda. Paulo Miranda e David Braz, né? É isso aí. Aí, outra coisa... Foi pra matar. O Baldasso disse assim, olha isso, Benfica. Como se o Baldasso dissesse o seguinte, assim, que estava passando pela cabeça dele, agora vai dar. Com essa zaga de garotos, se não der agora, não dá nunca mais. O departamento médico vai botar o Jeromel e o Kahneman de muleta em campo. Tô achando também. O Jeromel, a informação... no teu celular, por quê? Tu tá sendo xingado? O que é? Ou não, o Baldasso tá sendo xingado? Ele quer ver onde é que vai parar o Thiago Neves, se no Curitiba ou no Sport. Bom, o Thiago Neves eu vou falar, né? Não, eu tô de olho nos comentários aqui também, o pessoal tá participando bastante do programa, Silvio. Mas ainda sobre o Grêmio, no final a zaga, eu acho que vai ser essa, porque o Jeromel disse que fisgou a coxa e ele saiu, né? Para não piorar. O Kahneman se machucou... 15 dias, pelo menos. O Kahneman machucou... O Kahneman é 15 dias. Machucou lá Foi no jogo contra o Atlético Goianiense, né? Foi contra o Atlético Goianiense. O Kahneman, talvez, eles apressem a recuperação. Eu acho que o Kahneman aparece... Talvez, olha... Dificilmente apareça no Grenal. E o Jeromel precisa ver, né? O Jeromel é um cara já com 35, né? Não sei como é que foi a lesão do Jeromel. E realmente, olha, a situação do Grêmio se complicou bastante. Outra coisa que eu não entendo no Grêmio, o Ferreira estava com embrólio na justiça, voltou e jogou. O Everton chegou, fardou e jogou. Por que o Grêmio não usou o Diogo Barbosa ontem?
Por que não botou uns 15 minutos para jogar? Por que não botou para jogar contra o Fortaleza, por exemplo? O cara estava treinando, qual é a explicação? Né? Ontem estava no banco, podia ter pego uns 10, 15 minutos. Não ia fazer muita diferença. Maiká, mas o que o povo está dizendo aí? É mais coisa. Torcedor do Grêmio? O pessoal tá na bronca com o Renato, né? Os colorados tirando uma onda e o pessoal reclamando muito... os gremistas reclamam muito do Renato aqui. O pessoal no Facebook, no YouTube, pedindo para... A maioria pedindo a cabeça do Renato, né? Pedindo que o Renato tem que sair. O Renato não é treinador, é ex-jogador, enfim. Tem o Rogério aqui, tá dizendo que tá fechado com o Renato, obviamente é colorado, né? Enfim, um monte de comentários, Silvio. Eu fico tentando imaginar, Kleber, o que passa pela cabeça do Renato nessa hora. Pois é, Silvio. Mais autossuficiência que tem o Renato. Não. Nessa hora o cara também sente, né? E tem uma coisa que eu tento ver o fundo de verdade. Será que o Renato se convence, né, daquilo que ele fala para o público? Né? E como é que ele está administrando essa relação que é desgastada com um grupo de jogadores que já não é mais o mesmo, né? E ele diz que confia muito no grupo, meu grupo é muito bom, mas a gente está vendo que o grupo não está dando a resposta. Será que é insuficiência do grupo ou insuficiência do Renato? O Renato está já desgastado e batido num discurso que funcionou durante muito tempo porque o Grêmio reagia. E nesse momento que o Grêmio não reage, né, o discurso do Renato não cola mais. Tu acha que ele acha que convence no discurso? Acho que não. Acho que ele fala para se livrar. Porque nessas entrevistas, assim, especialmente em situações como essa, o Renato me parece muito aqueles políticos que são atacados, são investigados. Não é o caso do Renato, atenção. Eu só estou querendo dizer, porque aí vem o discurso do político. A estratégia do discurso que o político entende que vai convencer. O Aécio Neves lá atrás, apareceu o rolo do Aécio Neves, aí vem o discurso, entendendo que as pessoas que estavam ouvindo, só usei o Aécio como exemplo, podia usar vários outros, que aquilo que ele estava dizendo convencia, sabe? O político tem isso, o político pressionado tem isso. E o Renato é bem assim, porque o Renato conta uma história nas entrevistas coletivas que não tem nada a ver com aquilo que a gente está acompanhando e está vendo no time do Grêmio, né? Ontem, na primeira pergunta da coletiva, o Renato já veio com eu acredito na força do meu grupo tem qualidade, a gente chega sempre e vai chegar de novo. Aí eu já vi que não tem nada de novo no discurso, né? Agora tá na hora de mudar a prática, pelo menos, né? Bairrista FC. O Baldasso, ontem a gente foi surpreendido com a notícia da morte de um jovem, né? Profissional do futebol. Aliás, durante o dia já veio o anúncio da morte do Fernando Vieira, pelo infarto lá em Bento Gonçalves, 72 anos de idade, jornalista, muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul. E daqui a pouco, à noite, surge a informação da morte do Eduardo Silva, que foi preparador físico do Inter e que estava, por exemplo, lá no Japão na conquista do Mundial. Nós convivemos com ele, Benfica. O Dudu, uma figura carismática, uma figura querida, um grande cara, um grande profissional, um profissional de muita capacidade, tanto que se tornou membro fixo da comissão técnica do Mano Menezes, posteriormente. Ele tinha tido um problema de saúde há pouco tempo, mas um jovem, cara, um jovem que cuida da saúde, essas coisas chocam muito, cara, chocam muito porque era uma figura que nós convivemos, que faz parte da história do Inter, do momento decisivo e vitorioso da história do Inter, que ele teve uma participação decisiva. É aquela coisa assim para deixar o cara para baixo, como eu fiquei ontem à noite, Benfica. 43 anos de idade. Ele tinha tido um AVC há um tempo e se esperava a recuperação dele, e a recuperação não veio. Infelizmente. E pêsames à família. Júnior Maiká. Silvio Benfica. Se tu já dormiu, eu quero fazer uma comparação das tuas 2 últimas noites de sono. A penúltima foi com a frustração com o Cavani. Ontem foi com a irritação da derrota. Como é que a gente pode fazer um encontro destas tuas 2 últimas noites aí?
Silvio, eu vou te dizer, eu nem tanto pelo Cavani, sabe? Mais pelo que o Grêmio apresentou naquela live lá e passou o dia todo. Eu acho que eu fui mais impactado pela decepção do torcedor mesmo, assim. E ontem, sim. Tu já passou mais noites sem dormir na tua vida de preocupação com o Grêmio ou fazendo amor? Fazendo amor. Mas ontem sim, Silvio. Ontem... Esse programa é bom, porque esse programa permite que as pessoas... Claro. Ontem realmente eu fiquei preocupado, de verdade, Silvio. Eu fiquei preocupado com o que eu vi. Aliás, a minha preocupação se acentuou quando eu ouvi o glorioso Paulo Luz dizer que ia trocar o pneu do avião com o avião em voo. Aquele dia ali eu falei, isso é discurso, né? Isso é discurso, vocês sabem do que é esse dia, não quero nem repetir. E aí... Não esqueçam que na mesma entrevista, quem começou o murmurinho, quem levantou a régua da torcida, o primeiro foi o Paulo Luz, nesta mesma entrevista, quando ele disse que o Grêmio ia fazer uma contratação que ia virar repercussão nacional. Ali começou tudo. Ô Silvio, o César Lorenzoni aqui quer que o Baldasso fale sobre a naturalização do D'Alessandro. O D'Alessandro ganhou a cidadania brasileira hoje. Confirmada hoje pela manhã. Acho que é bonito, porque o D'Alessandro, um argentino, se envolveu com as coisas do Brasil, tem filhos que nasceram no Brasil. Isso é muito legal, muito bonito, mostrando a identificação dele, não só com o Inter, mas com a cidade, com o país. E em segundo lugar, pensando no futebol, é uma vaga de estrangeiro que não é mais ocupada pelo D'Alessandro, né? Isso é bom. O Inter que pode, daqui a pouco, vender o Edenilson, fazer algum movimento em outubro para trazer alguém de fora, algum estrangeiro, isso ajuda bastante também. Não, e tá sem o Sarrafiori, que foi pro Coritiba. E o Guerreiro que tá machucado. 3 vagas. Pode ocupar? Mas já tem 5, né? Pois é, mas estava com 8. Não, são 5 vagas que pode ocupar. São 5 que pode ocupar. Sim, eu sei, mas de qualquer maneira estava com 8 e dos 8 tirava 5. Agora tem 5, daqui a pouco pode ter 6 para tirar 5. Fica mas melhor. Aí se tu contrata o Sérvio, o Musto, tu libera ele para ir no shopping, no Iguatemi lá, comer alguma coisa com a família, não tem problema nenhum. Tu tá muito brabo com o Musto. Não, é uma questão de... Cara, se tu perde o Edenilson e contrata o Sérvio ou o Nátio Fernandes, que eu espero que os movimentos não sejam menores do que estes, se o Inter perder o Edenilson, daqui a pouco um cara como o Musto deixa de ser imprescindível, até porque ele nem titular é. O Lindoso é o titular da função. Kleber Grabowska, encerra o programa com alguma coisa que aproveite, por gentileza. Silvio, tem uma pergunta pro Kleber aqui. Posso soltar? Tá aí. Pode. Pergunta do Gabriel Trojan. Se ele acha que o Grêmio pode demitir o Renato agora, antes do Grenal. Não vai demitir o Renato antes do Grenal. Acho que talvez o Grenal possa ser o elemento que acelere a decisão de saída, mas eu acho que talvez, se o Grêmio ganhar o Grenal, o Renato fica aí com mais crédito ainda junto à direção, né? E eu continuo acreditando naquilo, o Renato sai se ele quiser, né? Acho que o Romildo não vai demitir o Renato. A chance do Renato sair, por exemplo, hoje, se anuncia a saída do Renato, é se ele disser que não quer mais ficar. Aí sim, aí isso vai acontecer, mas não por decisão, nesse momento, da direção do Grêmio. Eu te provoquei, Kleber, encerra aí então. Olha, pessoal, amanhã o programa vai estar melhor ainda, tá? Porque tem novidade na escala de amanhã, e o Baldasso eu acho que não vai estar no ar amanhã. Isso, e o Kleber eu acho que também não. O programa vai explodir na audiência, então. Vai. Chegou a hora desse programa crescer. Vem novidade por aí, hein? Novidade por aí. Estamos trocando pneu com o avião voando. Parece aquelas emissoras antigas que não conseguiu o capítulo da novela, que tinha que sair do Rio de Janeiro e chegar em Porto Alegre pelo avião da Varig, né? Daí, excepcionalmente hoje, atendendo a vários telefonemas, representaríamos o capítulo de ontem. Aliás, ontem no Jornal da Globo não teve os gols do Grêmio e do Palmeiras, né? A Globo disse que o SBT não mandou os gols. Tinha recebido ainda. É verdade. Mas colocou hoje no Hora 1, com o selinho do SBT. No meu tempo de Rádio Osório, lá, quando não chegava em tempo o Correio do Povo, de manhã, para o jornal das 7h30, jornal falado das 7h30, a gente dizia, excepcionalmente hoje, em substituição ao jornal falado U63, vamos apresentar um suplemento musical. Suplemento musical é fantástico.
O tempo anda, puto. Nosso programa aqui, esse nosso programa parece o avião que a gente vai trocando o pneu enquanto ele tá voando, então. Isso. Muito obrigado, gurizada. Valeu. Uma boa quinta pra vocês. Baldasso, tchau. segura, Cuida, viu, Maiká? segura aí, Baldasso, que eu quero conversar contigo um minutinho. Não foge. Ih, rapaz, agora o negócio encrespou. Então tá, Bairrista FC fica por aqui. Tchau.